Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Só para situar vocês, hoje é quinta-feira, 18 de setembro, e retomo oficialmente as gravações pro meu canal. E fiquei esse tempo afastada por duas razões principais. A primeira é que eu gravei, mas aí a minha memória ficou cheia e a minha rotina muito corrida, então não deu tempo de arrumar, ajustar tudo, correr atrás de uma memória, de gravar, de trabalhar, de estudar. E culminando com isso, eu fiquei doente. Eu peguei uma gripe, uma variante da gripe, na verdade, que me derrubou, assim. Eu fiquei uma semana sem conseguir estudar nada. Eu mal consegui trabalhar direito. Isso dava 7 horas da noite, eu já tava dormindo. E de manhã eu acordava às 7h30, assim. Me derrubou muito. E aí eu tive que descansar. Eu voltei aos estudos na segunda-feira. Voltei aos estudos, acordei às 5. Mas aí eu tava meio, assim, desmotivada pra voltar a gravar. Até que eu recebi um comentário de uma seguidora aqui do canal, que ela falou que ela sentia saudades dos vídeos. E aí eu fiquei pensando muito nos canais que eu sinto saudade quando eles não gravam. Foi muito legal receber esse comentário, porque eu sei como é que é quando a gente tá fazendo uma coisa que parece que a gente tá meio sozinho nessa, sabe? E aí tu encontra uma pessoa que também tá fazendo essa coisa. Tu não conhece ela ao vivo, mas ela tá num caminho meio parecido como o teu, assim. E aí tu sente que, tipo assim, tu tá compartilhando algo com alguém, né? Eu pelo menos sinto isso em relação a alguns canais que eu sigo. E aí eu pensei assim, não, deve ter gente que me assiste, porque às vezes eu acho muito chato, assim, as coisas que eu faço, a minha rotina, assim, ela não tem nada de extraordinário, se tu for ver, né? Só quem estuda mesmo, pra saber o que é a rotina de alguém que estuda. Mas, ao mesmo tempo, saber que tem mais alguém fazendo isso dá uma sensação que tá compartilhando aquilo e que também tem descobertas nessa rotina, né? Então, hoje eu voltei a gravar. Dito isso, eu vou aqui fazer as minhas metas que eu ainda tenho pra essa semana, de coisas que eu quero fazer. E eu vou fazer aqui com vocês. Outra coisa que eu comecei segunda-feira foi fazer revisões pro CNU. Por quê? Porque por mais que eu não tenha estudado para esse concurso, agora eu não esteja me preparando para ele, eu tô focada no Tribunal Regional do Trabalho, é um edital que está estudado. E eu lembro que lá atrás, quando eu decidi que eu não ia focar no CNU, eu botei pra mim que quando eu chegasse mais perto da prova, eu ia começar a fazer algumas revisões, assim. Pra pelo menos, já que eu vou fazer a prova, pra pelo menos, assim, refrescar as coisas que eu sei. Então, é bom trazer de volta pra memória, assim, mas não tô ambicionando nada, eu vou mais pra ter a experiência de prova, que é importante, né? Vai ser a FGV, que é uma banca boa, eu gosto de fazer os concursos dela. Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto que eu decidi ao longo dessas semanas é que eu acho que eu vou fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu dei uma olhada no... Porque assim, vai cair muita matemática, muito raciocínio lógico. Mais do que legislação, mais do que direito, mais do que português. E aí eu fiquei muito receosa, porque é uma matéria que eu não tenho muita familiaridade. Eu ainda tô no assunto de equivalências e negações, assim. Mas aí eu dei uma olhada no edital e tem muita coisa. A maioria das coisas eu já estudei, sabe? Realmente tem só a minha matemática que eu tô estudando agora, que eu tô avançando lentamente a passos de tartaruga. Mas estou avançando. Ontem, pela primeira vez, eu fiz umas questões da FGV sobre proposições e eu acertei, sabe? Dá uma emoção muito grande, assim, quando tu consegue acertar uma coisa que tu achava que tu nunca ia conseguir aprender, assim, sabe? É emocionante. E aí eu pensei assim, cara, eu vou fazer assim, não vou focar neste concurso, de novo, assim, claro que uma semana antes da prova, eu vou ler a legislação interna, alguma coisa assim. Mas as outras matérias, elas são exatamente as mesmas para o Tribunal Regional do Trabalho, só que menos, né? Então tem direito administrativo, tem direito constitucional, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é
direito administrativo, tem IA e informática, então assim, é besteira não fazer, sabe? Então eu vou fazer esse concurso. Por mais que o português da FGV seja muito diferente dos outros portugueses. Então, dos portugueses, por exemplo, da FCC, qual a outra banca que eu fiz? Mas a FGV é diferentona, né? Então, tem esse ponto, assim, que eu não sei ainda se eu vou estudar para a FGV ou se eu vou seguir estudando português como é que eu tô estudando, que é como? Pô, videoaula, agora eu tô no assunto de conjunções, e eu sei que a FGV, ela é muito interpretação e tu tem que estudar pra banca. Eu lembro que pro Ministério Público eu fui muito bem em português, mas eu praticamente não estudei gramática. Eu estudei pra banca. E eu fui muito bem na prova de português. Então, é assim, tô nesse dilema, digamos assim, que é, será que eu foco na FGV? Ou será que eu mantenho os meus estudos por português? Por quê? Porque eu lembro que quando eu estudei pro Ministério Público e depois eu fui começar a estudar português de verdade, no sentido de assistir videoaula, tentar estudar gramática, me ajudou muito o estudo da FGV. Mas é também um tempo meio perdido, assim, nesse sentido de talvez eu estar atrasando o meu avanço em assuntos que são muito importantes em outras bancas, que é a gramática, como, por exemplo, conjunções, pontuação, vírgula, sabe? Tenho muita dificuldade com vírgula. E então, tô nesse dilema, assim, mas talvez eu faça uma divisão entre, sei lá, 1 hora de estudo para FGV e 1 hora de gramática. Eu acho que isso seria interessante, assim. E deixa eu pensar o que mais. Nessa sexta eu consegui uma folga, amanhã no caso. Então, tô tão feliz. Então, casou que os 3 médicos para qual eu trabalho, eles não vão trabalhar. E isso nunca aconteceu. E aí eu pedi pros 3 se eu podia descansar, né? Porque é importante pra mim, porque eu não tenho férias, assim, né? Então vai ser muito bom. E deixa eu pensar o que mais. Hoje eu não estudei nada ainda, agora são 9 horas e 7 minutos. Caramba, é cedo ainda, que bom. Eu já fiz tanta coisa hoje no sentido do trabalho, já fiz tantas confirmações que parecia que já era bem mais tarde. Então hoje eu vou ter que estudar ainda, agora, né? Ainda vou ter que estudar 4 horas. E acho que vai dar, porque eu achei que o trabalho ia ser bem mais agitado hoje, porque como eu não vou trabalhar amanhã, eu tenho que fazer todas as confirmações de segunda hoje. Então, eu vou abrir aqui com vocês pra ver o que eu preciso estudar. Vamos ver... Ai, peraí. Quase abriu errado aqui. Eu acho que é direito administrativo que eu preciso estudar hoje, mas assim, não tenho 100% de certeza. Aqui. Direito administrativo e informática. Aí eu vou estudar direito administrativo e provavelmente 1 hora de matemática e 1 hora de revisão do Anki, né? Que eu faço essa triagem que é importante. Inclusive sobre isso, agora eu tô numa fase que eu começo as revisões de uma forma mais intensa. Então, o que tá acontecendo? Eu não tô mais avançando tão rápido na matéria, sabe? Então eu tô tentando enxugar ao máximo que eu consigo as revisões, mas ao mesmo tempo eu sei que elas são importantes. Então, assim, tô nesse mix de tentar entender como é que eu vou fazer essa administração, sabe? Mas eu não vou deixar de revisar de forma nenhuma, porque isso é estudar com perda de tempo, na minha opinião, sabe? Então eu vou manter, mas talvez eu revise demais, sabe? É esse ponto de equilíbrio que eu tô tendo que encontrar agora. Mas vou abrir meus PDFs, começar a estudar e à noite eu volto pra contar pra vocês se eu conseguir estudar tudo. Gente, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é de um sonho que eu realizei. Eu comprei uma revista Zoom. Pra quem não lembra, não sabe, eu sou formada em fotografia, né? E a fotografia, a faculdade, ali, o período que eu fiquei na faculdade foi a fase mais legal da minha vida até agora, porque eu conheci tanta gente legal e era muito legal, assim, os trabalhos dos colegas, sabe?
Porque a faculdade de foto, ela é assim, tu discute o mundo que tu vive, a tua realidade, né? Então eu tive que uma prova na faculdade, a faculdade toda. A maioria eram trabalhos, que tu tinha que fazer um trabalho, no caso um ensaio, ou às vezes uma pesquisa, assim, né, sobre algum fotógrafo, sobre referências e tal. E aí tu fazia as cadeiras mais legais eram aquelas que tu tinha que fazer um trabalho, no sentido criar um ensaio, criar uma narrativa, uma história, que suscitasse um questionamento sobre alguma coisa. Ou então que fosse só poético, ou qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa que tu tem vontade de fotografar e contar o porquê disso. Isso era muito trabalhado na fotografia, o porquê das coisas. O porquê de estar fotografando tal coisa. E aí na faculdade conheci uma revista chamada Revista Zoom, que é uma revista que é especializada em fotografia, assim, ela faz uma triagem do que está sendo produzido no país, né, e ela faz essa junção desses trabalhos e reúne o texto desses artistas, o porquê desses ensaios, e publica as fotos. Eu sempre amei revista, sempre, assim, desde a adolescência eu era aquela pessoa que tentava comprar revista. E aí, mas eu nunca consegui comprar uma Zoom, porque ela é cara, se tu for ver, né? Eu não acho que é cara pela qualidade. Eu nunca tinha visto uma, nunca tinha pego uma, mas eu paguei R$ 76, o que é caro, se tu for ver, pô, tirar do teu salário R$ 76 pra comprar uma revista, é bastante se tu for olhar, né? Mas, gente, eu comprei uma Zoom. Ai, gente, sério, é tão rico abrir essa revista e ver as fotografias e saber o que as pessoas estão fotografando e o que elas estão contando, sabe? E... ai, gente, sério, é muito legal. Gente, eu fiz aqui... olha só o que eu fiz. Eu acho que assim fica perfeito pra mim, ó. Eu deixo o meu trabalho ali atrás. Aí se vem qualquer demanda, eu vejo, já faço, né? Como hoje tá bem tranquilo, dá pra manter assim. Aí não preciso ficar fazendo os cronômetros de 20 minutos, porque fica muito frenético. E aí, gente, eu tô estudando atos administrativos agora, e é uma matéria que eu já tinha visto, assim, pro Ministério Público. Só que, cara, eu tô achando muito difícil, sabe? Então, nunca coloquei tantas coisas de uma matéria só no meu caderno de erros. Eu acho que eu vou jogar tudo pro Anki pra ir decorando, sabe? Pra realmente aprender e entender de novo, porque só pelas questões eu não tô conseguindo pegar. Eu fui direto pra elas, eu não li a teoria, sabe? Então acho que por isso que eu tô com um pouco de dificuldade. Mas eu achei que eu ia me sair um pouco melhor, porque eu já tinha estudado isso e eu lembro que eu ia super bem nas questões, eu não sei por que eu tô com dificuldade. Mas acho que eu vou jogar pro Anki. Agora eu não tô mais pegando marmita, eu mesma faço a minha comida, porque quando eu fiquei doente, eu peguei algumas dicas com uma das médicas para a qual eu trabalho, e ela falou que eu devia me alimentar melhor, comer mais fruta, comer muito legume e verdura. Então eu fiz almoço na segunda-feira, eu fiz feijão, fiz abóbora e arroz. E segunda ou terça, não lembro agora. E aí eu tô só esquentando essa comida agora nos intervalos do almoço, e a única coisa que eu faço fresca então é a salada e a carne. Ali eu tava ralando uma cenoura e na frigideira fritando bifinho de frango, que é o clássico. Terminei meu almoço. Tenho purê de abóbora, frango, feijão e arroz integral. E aqui eu só ralei uma cenoura mesmo. Então essa aqui vai ser meu almoço. Eu não vou treinar agora, porque no meu intervalo do almoço, né? Porque eu ainda tô meio cansada, assim, com dor nas pernas, sabe? Do treino de segunda-feira. Não, mentira, de terça, eu acho. Enfim, eu vou dar mais um dia de descanso pras minhas pernas e aí eu vou treinar amanhã. Então eu acho que provavelmente vou manter assim os meus treinos. Eu vou treinar inferior, superior, descansar 2 dias e aí vai inferior e superior de novo. Vou manter assim, eu acho. Então vou almoçar, vou assistir minha novelinha enquanto eu almoço e aí depois eu vou estudar. Vou aproveitar meu intervalo do almoço para tirar os atrasados, porque eu não acordei de dormir às 5 horas. Terminei de estudar Direito Administrativo e depois eu
fui para as questões dos atos, né, depois de ter estudado a partir de questões comentadas, eu fui para as questões fixas, aí eu acho que eu entendi muita coisa. E o que eu não entendi eu vou jogando no Anki, vou seguir isso que eu havia comentado aqui. E aí depois eu usei os outros 30 minutos para revisar organização administrativa, princípios, o que foi outra coisa? Acho que foi isso, eu fiz 30 questões aleatórias no Anki, e como são assuntos fáceis eu fui super bem, e agora eu vou estudar informática. Vou fazer intervalinhos, porque agora tem demanda aqui. Iniciei os estudos de informática meio perdida, porque eu não sei se eu reviso, não sei se eu preciso saber tudo isso, então foi um estudo meio bagunçado, para se dizer o mínimo. Mas no final das contas acabei refazendo todas as questões dos PDFs de redes de computadores, e depois eu pesquisei alguma coisa no TEC de questões também da FGV. Eu fui para aqueles cadernos guias pro TJRS, sabe? Mas achei meio confuso, meio misturado, então eu só consegui ajustar isso depois. Bom dia, gente. São 9h30. Eu estudei 1 hora já. Hoje é minha folguinha, então aproveitei, acordei cedo, tomei um café da manhã demorado e aí eu comecei os estudos. Eu tive uma alteração quanto ao meu estudo em informática. Ontem eu tava meio perdida, assim, mas eu tentei estudar o que eu pude, né? Tentei fazer umas questões direto da FGV sobre o que eu venho estudando, mas eu fui bem mal. E aí, ontem à noite eu saí e encontrei amigos que também estão estudando para concurso há mais tempo do que eu, e eu perguntei como é que eles estudam em informática. E aí, conversando com eles, assim, e tal, hoje de manhã eu acordei e aí eu pensei assim, cara, como eu decidi que eu vou fazer o Tribunal de Justiça, eu vou estudar informática pro Tribunal de Justiça. Já tem muita coisa em comum com o que eu venho estudando pro Tribunal Regional do Trabalho, mas tem coisas novas como inteligência artificial, que é uma coisa que eu imagino que vai vir no próximo edital do Tribunal Regional do Trabalho também, sabe? Então eu decidi que eu vou estudar informática para o Tribunal de Justiça. Ou seja, eu vou só fazer questões da FGV por enquanto. E aí eu estudei 30 assim, fiz só questões de redes de computadores da FGV. E aí depois, agora eu comecei os estudos para o regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho. E eu fiz uma coisa muito interessante, que eu baixei o regimento atualizado, o regimento interno, e aí eu joguei naquele notebook LCM, eu acho que é o nome. Joguei lá e pedi para criar um podcast baseado nesse regimento, lá do primeiro capítulo que eu queria entender, assim, a estrutura geral do tribunal, né? Caramba, assim, fez assim na minha cabeça. Eu fiz isso semana passada, se não me engano. E aí deu um podcast de 20 minutos que explica, assim, muito na prática como é que é dividido o tribunal, o que são essas sessões especializadas, o que é a presidência, o que é o tribunal pleno, o que é... qual é o outro? Que é tipo uma divisão é o órgão especial. Então é maravilhoso, assim, pra situar, assim, num lugar prático o que é esse regimento interno. Só pra mostrar pra vocês, eu baixei, né, atualizado. E aí eu pedi pra criar um podcast desses primeiros capítulos aqui, que eu já tinha feito uma leitura, mas eu tava muito perdida, assim. E atualizou muita coisa, assim, então eu não queria assistir as videoaulas do Estratégia, nem sei se tem, pra falar a verdade. Eu pensei, vou tentar algo diferente. E aí eu ouvi o podcast hoje de manhã, eu tenho até ele baixado aqui, ó. E aí depois eu parti pra leitura seca do regimento e fui fazendo minhas anotações, sabe? Então é maravilhoso pra ir pegando a coisa, sabe? Pegando, assim, o que é a realidade do que
acontece na prática, assim, por exemplo, esse aqui é um parágrafo muito importante, tenho certeza que vai cair, talvez nem caia para o meu cargo, que eu vou fazer técnico, mas esse aqui eu acho que vai cair muito para quem é da área judiciária, ó, que é uma alteração de 2025 e é bem específico, assim, sabe? Tá chovendo, mas eu queria muito ir treinar hoje ainda, mas é ruim ir na chuva, a última vez que eu fui na chuva eu fiquei doente, então vou esperar que pare. E meus sogros estão aqui na cidade, então eu imagino que eles vão vir pra cá, então eu acho que eu tenho que agilizar um pouquinho pra limpar um pouquinho o apartamento, né? Mas eu quero estudar, o estudo é minha prioridade neste momento. Vou estudar mais 1h30 de regimento interno, hoje pela manhã, aí provavelmente eu vou fazer meu almoço, e de tarde eu acho que começa o novo ciclo, eu acho que tem 1 hora de revisão, e aí eu acho que eu vou revisar alguma coisa pro CNU também, e aí, tô muito animada, é muito bom só estudar. Tomei um banho, são 6:45 agora, eu fiz mais 1 hora de estudo do regimento interno e depois eu revisei 1 hora de administração de materiais pro CNU. Eu sei que talvez olhando os meus estudos, meu ciclo de estudos essa semana, parece que eu tô misturando muita coisa, que eu tô estudando pro Tribunal de Justiça, que eu tô estudando pro CNU, que eu tô estudando pro TRT, mas não. Por exemplo, a administração de materiais é uma coisa que vai cair provavelmente no TRT, então assim, super ótimo ter uma revisão para isso, pro CNU. E pro Tribunal de Justiça eu também tô estudando as coisas que caem pro TRT, então não faz diferença nenhuma. A única coisa que eu vou ter que estudar regimento interno do Tribunal de Justiça quando eu chegar mais perto da prova, sabe? Então, assim, a única coisa mais aleatória que eu tô fazendo mesmo são as revisões pro CNU. Mas tá sendo, assim, bem de boa, assim, porque eu lembro de muita coisa, então, dos males o menor, digamos assim. E agora eu não vou conseguir estudar mais, porque, como eu comentei, os sogros do meu namorado vieram pra cá. Não, os meus sogros, os sogros do meu namorado, meu Deus. Tô doida já. É que é muita coisa pra fazer, né? Não tem como não endoidecer às vezes. Mas eles vieram, aí eles convidaram a gente pra ir comer pizza. Então eu vou ir. Ai, que bom. Amanhã é sábado, então eu ainda tenho 2 dias pra descansar. Consegui treinar também. Não lembro se eu comentei aqui. Eu fui antes do almoço. E foi bom. Foi ótimo. Tinha até mate na academia, porque amanhã é feriado aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí eu adoro o ambiente lá, sério, a academia é muito legal, as pessoas são muito queridas, sabe? Mas é isso, vou gravando no fim de semana e nos vemos. Gente, eu vou contar uma fofoca muito aleatória pra vocês. Vocês já devem até ter reparado nos vídeos aqui que eu gravo, peraí, deixa eu ir pra luz. Que eu moro, assim, o lugar onde a gente trabalha, estuda, é em um quarto bem barulhento, assim. E aí, tem uma casa aqui na frente que é tipo uma mansão, assim, é linda a casa. Só que assim, ela tá sempre tá rodando gente, porque não fica gente ali, porque é uma rua barulhenta, então passa carro, passa moto, e aí é bem ruim pra dormir, assim. Tanto que aqui, até onde a gente trabalha e estuda, é onde que era o quarto, oficialmente, quando a gente veio pra cá. Só que aí depois a gente fez uma mudança, botou o quarto pra lá, que é um lugar mais silencioso, e transferiu o escritório pra cá. E aí essa casa já passou, assim, enquanto eu estou aqui em Santa Maria, ela era alugada, aí eles venderam, aí conseguiram vender, aí veio, assim, uns 3 moradores já passaram por essa casa. E agora, essa casa, ela é um puteiro, tipo assim. Hoje de manhã eu acordei, assim, essa noite o pessoal do prédio colocando no grupo do WhatsApp que não conseguiu dormir por conta da barulheira. Eu não ouvi nada, mas é porque quando eu pego no sono eu durmo muito fundo. Não ouvi nada. E aí, mas hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi uma calcinha pendurada no vaso da flor. Gente, é essa casa aqui, ó. Já devem ter tirado a calcinha do lugar, mas tem muita movimentação ali, volta e meia para carro. E enfim, fofoca do momento.
Mas, né, é a profissão mais antiga do mundo, então tá tudo certo. E desde que eles não façam barulho e atrapalhem meu sono, eu não me importo, assim. Mas é isso, eu vou me arrumar pra comer pizza. E até amanhã. Se tiver qualquer outra fofoca e vocês gostarem de ouvir fofoca, vocês me pedem que eu falo, tá? É isso, beijos. Meu look pra sair. Eu sou uma pessoa muito prática. Então, qualquer coisa preta e eu jogo e vou. Acho estiloso, acho moderno, acho chique, despojado e me sinto confortável. Que pra mim a coisa mais importante é me sentir confortável. Então, só mostrar pra vocês. Tô me sentindo simples e belíssima. Nossa, gente, tô muito descabelada. Agora que eu vi aqui. Domingo, tô fazendo a revisão pro CNU. Agora que eu fui ver o calendário e a prova é dia 5, eu fiquei chocada. Eu achei que era no outro fim de semana. Então, tô pegando um pouco mais pesado nas revisões pro CNU. Talvez eu diminua a carga horária pro Tribunal Regional do Trabalho, porque sim, tem muita coisa que dá pra aproveitar, como administração, orçamento, alguma coisa de constitucional também. E são 2 semanas, né? Então não é que eu vou parar de estudar, mas eu vou focar nas revisões do CNU mesmo. E aí até agora eu revisei o orçamento, como eu falei. E ontem à noite eu não estudei mais, adivinha o que eu fui fazer? Fui jogar xadrez. Aí eu fiquei até quase 1 da manhã jogando. E agora eu botei pra mim que eu não vou mais jogar xadrez porque toma muito do meu tempo. Eu só vou jogar xadrez se eu cumprir o que eu falei pra mim sobre o estudo no dia, né? Então é como se fosse a minha recompensa. Mas é isso, tá um clima bem deprimente. Chuva. Mas não tem problema, porque como eu tenho que ficar do mesmo em casa estudando, então eu estou segura, então tranquilo. E é isso, vou revisar ao máximo que eu posso hoje, pro CNU mesmo. E talvez, para não esquecer as coisas que eu venho estudando pro direito do trabalho, talvez eu só revise no Anki nesses próximos dias, né? Então, gente, são 7h30 da noite agora. Eu estudei hoje à tarde um pouco, mas não consegui assistir ainda todas as revisões de Hora da Verdade do Estratégia, né? Então, como eu olhei no calendário, a prova vai ser dia 5 de outubro, né? Do CNU. Então eu vou focar bastante nas revisões essa na próxima semana. E deixar mesmo o concurso do TRT um pouco pra lá. E quanto ao assunto da reforma administrativa, eu vou ter que comentar aqui, porque eu acho muito grave o que tá acontecendo, sabe? Primeiro que eu não tava acompanhando muito, porque é uma coisa que eu não controlo direito. Então, pra não ficar afetada ou, sabe? Porque pega, né? Pega na gente, assim, principalmente que tá almejando, que ainda não conquistou a sua vaga. Então, não tem como ficar indiferente em relação a isso. Mas eu não tava me informando muito até que eu vi o posicionamento do Estratégia sobre. E eu achei tão vergonhoso, fiquei tão envergonhada, sabe, de ser assinante deles. Porque é tão contraditório aquela entrevista que eles fizeram com o relator do projeto. É tão assim, sabe, sujo e de uma canalice tremenda contra quem é assinante e não só contra eles. Não só contra nós, na verdade, as pessoas que estão lutando para ter uma vaga. É contra toda a máquina do Estado. Esse projeto é um retrocesso no sentido, se vocês já estudaram a evolução da gestão pública, esse fim da estabilidade, essa quase, tipo assim, a gente tá vivendo em uma época onde tu tem que tá lutando para manter direitos, não é nem para conquistar novos direitos, sabe? Então esse projeto é um retrocesso, é como se a gente voltasse a ser uma administração pública patrimonialista que vai favorecer muito, dar favor político, assim. Então, achei vergonhoso. Olha, os PDFs de estratégia são muito bons, os professores, eu gosto da maioria, mas eu acho que eu não vou mais patrocinar esse tipo de interesse. Eu não acredito que eu vá renovar minha assinatura com eles, porque além de controverso eles estarem defendendo isso, eu fico pensando o quão
o quanto eles realmente devem acreditar nisso para de fato terem publicado essa entrevista, entendeu? Nem para mentir, para dizer, porque a maioria dos servidores ou os próprios concurseiros, eles são contra essa reforma administrativa, né? Porque ela não é para inovar porcaria nenhuma, ela é só para tirar direitos. É isso. E aí, assim, o que não tirar é para manter direito. Então, eu fico pensando, nem sabendo desse como é que eu posso dizer, desse argumento, desse posicionamento contrário à maioria dos servidores e concurseiros, ainda assim eles publicaram essa entrevista. Então, tipo assim, eles acreditam muito nisso, sabe? Me deu um nojo. Pra mim, assim, foi sujo, sabe? Sujo. E, enfim, eu só queria deixar meu posicionamento aqui. E em relação a isso, eu vou seguir estudando porque passar em um concurso ainda é a solução que eu tenho para melhorar de vida. E ainda que os direitos vão diminuir e todas essas coisas que desestimulam se essa PEC realmente for aprovada, né? Ai, gente, sério, esse congresso, ele faz a gente andar para trás, assim. Cara, é muito triste, sério, é muito revoltante isso. Sabe o que é o pior? Porque esse sistema que a gente vive, ele isola a gente em caixas. A gente fica preso nessa caixa, assim, tipo, no apartamento, e tem essa sensação que tá sozinho, sendo que pode ser que todo mundo no prédio esteja revoltado, só que a gente não se une mais, sabe? Que ódio que me dá. Porque se a gente se unisse e se organizasse, não ia até o que eles iam fazer, porque no fundo, no fim, a força lá é nossa, a gente é a maioria. A classe trabalhadora, no caso, né? Enfim, reflexões. Mas eu vou seguir estudando, só pra dizer o que eu aguardo pra próxima semana, pra essa semana agora que inicia. Quero estudar minhas 4 horas por dia, vou focar em revisões pro CNU e pro TRT vou manter o Anki somente. E não acho que essas 2 semanas vão me atrasar tanto assim em relação ao TRT, porque vão ter matérias em comum, como administração, orçamento, e é sempre revisar, é sempre bom. E é isso, nos vemos domingo, quando vão faltar 7 dias para o CNU, e aí eu vou contar pra vocês como é que foi minha semana, tá bem? Força, vamos se manter forte, não se esqueçam de se posicionar quanto mesmo que seja no núcleo familiar, sabe, no núcleo de amigos, sobre o que está sendo debatido no Congresso e que pautas estão sendo votadas, e porque essa revolta, ela é importante para que nas próximas eleições a gente reflita um pouco mais sobre a importância não só do chefe do executivo, mas também daqueles que vão ocupar a casa legislativa, porque eles são de fato os representantes do povo, que defendem os nossos interesses. Então, é isso. Vou lá, vou editar o vídeo, postar e nos vemos semana que vem. Obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês quiserem e comentar. Comentem também aqui o que vocês querem ver mais, o que vocês acham que seria mais legal ter nos vídeos e tal. Mas é isso. Nos vemos. Na verdade, vocês vão me ver domingo que vem. Tá bem? Beijo. Até semana que vem.